para falar sobre Exus e Pombogiras. Hoje aqui com a gente, Cigano Teles, mais uma vez, retornando ao nosso podcast, né? Segundo episódio que ele está aqui. No primeiro falamos sobre magia cigana, né? Isso. E agora vamos falar de Exu e Pombogira. E ele vai ficar por muitos episódios, gente. Que assim seja. Boa noite, querido. Boa noite, querido. Prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite, pessoal de casa. Olha que presente bonito. Vamos ver o que é, que a gente é curioso, a gente não se O meu aguenta. é dourado, o seu é prata. Cigana, hein? Com a Então, força cigana. Vamos Tchá, ver. tchá, tchá. Que a gente não se aguenta. De Não dá, Santa gente, pra Sara. esperar até o final pra gente poder abrir. Gente, tem um cheiro aqui que até me arrepia. Nossa. Ó, tem uma oração de Santa Sara. Aqui. Ó, que linda. Oração de Santa Sara. Uau! Olha, uma ferradura que você deve ter na sua casa para proteger. Isso aqui meus avós usavam muito já. De pendurar atrás da porta de entrada, porque vai te trazer sorte e quem for mal proteção. não chega. A gente falou no episódio passado sobre isso, sobre Foi. a ferradura. A força que traz. A força que traz. Tô arrepiada. Acho que é do Pablo, é isso. Sim. É, foi presente do Pablo, né? Uau! Não é lindo, Lindona, olha. gente. E passa uma força incrível, Não né? passa, A você vai botar ferradura. aqui. E as Ele- fitas representam alegria pra dentro da casa. Ah, a ferradura, proteção, boa sorte, as fitas, alegria do Exato. nosso lar. E a roda no meio significa as rodas das reencarnações. Ah, que aqui tem Que uma legal. roda. Deixa eu Sim, virar assim roda de da frente, carroça. né, Celso, pra Da vocês verem. carroça. Ó a roda, gente. Então a roda, a ferradura e as fitas. Lindo, hein, pra pendurar. Pode encomendar com você isso aqui? Pode. É, pode. né? Eu acho que é melhor. Encomendar aqui você já faz, Esse faz já a veio magia. trabalhado, né? Sim. Esse veio trabalhadíssimo. Bem preparado. Gente, e Uau. esse cheiro, que não é... Olha, esse cheiro é ótimo, hein? Ah, e aqui a gente tem um difusor de ambiente. Tem as Isso. varetinhas, Olha, gente, ó. que chique, que fino. Muito fino. Gostei, hein? Olha. Parece que o seu é um cheiro e o meu é outro. É, o Nossa, dele é uma de chá delícia. branco e o seu é de jasmim. É de acordo com a energia de vocês. Olha que legal, maravilhoso. Vou pôr na minha, Nossa, na minha bem mesa. gostoso. Olha que chique, gente. Esse aqui foi a nossa amiga que fez. Foi. É, minha assessora, Sua Fabiana. assessora, Fabiana. Fabi, obrigado, Também quem viu? quiser pode Gratidão. encomendar. Olha, Sim. gente, Obrigada, viu, Fabi? Fabi arrasou. Olha, daí vem com os palitinhos para você colocar. Maravilhoso. Muito legal. Obrigado do presente, Imagina. meu Muito querido. obrigada. Obrigado pelo carinho. Ai, que delícia, né, gente? Eu amei. Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente explicar para as pessoas que o Exu Orixá é um e Sim. o Exu Entidade é outro, né? Sim, no candomblé é cultuado o Exu Orixá, que é uma divindade, é um orixá de grande força também, só que são energias distintas. As pessoas têm muito medo, receio com o Exu, mas Exu é vida, Exu é caminho, Exu é prosperidade, Exu é resposta, Exu é proteção. Então, assim, das entidades, Exu e Pombogira são os mais próximos e mais ligados da gente. Eles são os que mais têm energia parecida e próxima com a gente. Pensamento, dia a dia. Então, Exu é algo, assim, muito positivo na vida com quem sabe trabalhar e com quem realmente abre o coração para receber as respostas que Exu tem para trazer. E Exu trabalha tanto na Umbanda quanto no Candomblé? As Trabalha, pessoas conseguem? sim, trabalha na Umbanda, no Candomblé e também na Quimbanda. Boa. Umbanda, Candomblé e Quimbanda. Gente, a mesma entidade pode trabalhar nas três vias, nas três religiosidades, ou isso varia muito de acordo com a afinidade, de acordo com o momento do espírito? Porque embora todos sejam Exus, tem a individualidade deles também, né? O momento que cada uma dessas Sim. entidades está. Sim, só que na Umbanda, eles já trabalham dentro da lei da Umbanda. Né? Na Quimbanda já é outra vertente. E no Candomblé também é outra vertente. Né? E como eu falei, tem o Exu Orixá, que é uma divindade que aí fica à parte. Que o culto é diferente, tudo é muito diferente. Tem vários tipos de Exus e Pombogiras. Né? E as pessoas colocaram muito na cabeça que Pombogira é a sexualidade, é para trazer homem. É. Nem sempre. Não é, não. Pombogira traz a força, o empoderamento. Por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, se você vai cabisbaixo, com o olhar baixo, esquece que aquela vaga não é sua. Agora, se você toma um banho de Pombogira, você vai com um olhar encantador, um sorriso encantador, um olhar penetrante, Pronto. aquela vaga é sua. É verdade. Legal. Então, Pombogira traz isso, ela traz a força, ela traz o discernimento. Né? Então, assim, a sexualidade ela traz, mas existem várias formas dela trabalhar esse lado sexual. Nem sempre é para puxar alguém. Falou de Exu Tiriri, Exu Morcego, Tata Caveira, Exu Veludo, Tranca-rua, Seu Marabô. Marabô. Tudo isso é entidade, né? Tudo isso é Tudo entidade. Exu entidade. Tornado.
são os que já são antigos? Como Eles já são antigos e estão numa outra evolução. Talvez muito deles nem vem em corporação. É isso que eu queria que Eles você são falasse. chefe de falange que a gente chama. Eixos tronados. Ah, tá. Quando eu faço apometria, eu chamo os eixos tronados Sim. para trabalhar porque precisa, entendeu? Por isso que eu te falo, eles dão proteção a gente. Exatamente. Mas E eles não incorporam. E tem várias vertentes. Por exemplo, tem os Exus de cemitério, que trabalham muito para proteção. Exus de encruzilhada e pombogiras de encruzilhada trabalha muito para abertura de caminhos, principalmente no financeiro. E assim vai. Tem os Exus de praia, que também trabalha com o lado de segurança, que chamam mais de calunga aberta, calunga grande. Legal, hein? Assim, quem nunca fez parte de um terreiro, de uma casa de umbanda, de candomblé, a pessoa às vezes quer saber assim, posso eu cultuar um Exu que de repente eu me identifico, ou eu devo, quando eu vou acender uma velinha, fazer minha oferta, fazer isto para o meu próprio guardião, porque de repente eu tenho meu Exu também, ou quero cultuá-lo. O que você indicaria para quem está começando? Assim, a pessoa deve acender velas e ofertas, né, pedindo para o Exu dela, para a pombogira dela, ou de repente ela, eu quero pedir para Maria Padilha. Não sei se Maria Padilha é minha ou não, mas quero pedir para Maria Padilha, né? Então, geralmente quando vem na mente esse pensamento, essa ideia, geralmente é porque aquela entidade te acompanha de alguma forma, tá? Tem pessoas que têm muito receio às vezes, mas é assim, o certo de cultuar é fora de casa. No quintal, nunca dentro de casa se cultua Exu. Pela força, pela vibração que eles carregam. Pode sim, lógico, cuidando direitinho, sabendo lidar. Se você não sabe o nome da sua entidade, você pode cuidar sim. Maria Padilha se aproxima muito das pessoas, principalmente para tratar. Casos de amor? Sim, mas casos de amor para você buscar o seu amor próprio. Então, Pombagira, principalmente Maria Padilha, trabalha muito. E assim, as pessoas pensam muito que Pombagira, Maria Padilha, ela é a mais antiga. Não. A pombogira mais antiga que tem é uma pombogira com o nome que se chama Kakurukaia. Eu já vi a materialização dela. Ela é bem antiga. Já ouviu falar, Suzy? Nunca. Ela é super antiga. Ela tem um olho, geralmente grande parte delas tem um olho que é cego. E ela é bem antiga e muito séria, muito severa. E ela vem na linha de cemitério. Muito voltado para proteção. Trabalha muito pro lado da depressão, para tirar a depressão, tirar os karmas negativos. Ela é bem velhinha, né? Então, voltando à sua pergunta, pode sim cultuar. Mas desde que cultue fora de casa, nunca dentro de casa. Maria Quitéria é pombogira também. Maria Quitéria é uma pombogira, trabalha também muito forte na linha do cemitério, trabalha muito pro lado da saúde e pro psicológico. Que legal, hein? Legal. Sete Saias. Sete Saias trabalha muito pro lado da sedução e pro lado familiar. Sabe aqueles conflitos de família? Ela faz apaziguar. A Mulambo. Mulambo trabalha para varrer, para limpar o negativo da vida das pessoas, tirar egum, tirar negatividades, para abrir os caminhos. Então ela varre tudo de negativo. As pessoas não me falam Maria Mulambo, as pessoas já ficam, né? Não, ela é maravilhosa e assim, ela trabalha muito dizem que é uma das mais ricas, né? Sim, porque na ela história tudo verdadeira... carrega no saco, ela Sim, aceita tudo. na história presente. verdadeira dela, ela foi muito rica, só que ela abandonou tudo pelo amor que ela teve. E pelo amor ter decepcionado tanto ela se largou as traças. Que interessante. Dama da Noite. Dama da Noite também pro lado da sedução e principalmente para as meninas que trabalham na noite. Tá. Ela traz aquele brilho. Também para quem vai em entrevistas de emprego, é muito bom fazer um banho de Dama da Noite, porque Dama da Noite traz aquele brilho. Então você tem todo aquele destaque. Aí as pessoas olham e se perguntam, ué, mas o que aquele fulano tem ou aquela fulana? Mal sabe que por trás tem todo o encanto aí de Dama da Noite. Que legal. A gente tá parecendo chamado oral aqui, né? Rosa Não Caveira. mesmo, é? Presente, Não é? Presente. Daí já vamos pra próxima, gente. Mas Rosa é Caveira. muito legal Aproveitar. saber dessas entidades, né? Sim. E sabendo trabalhar, eles dão um mundo para você. Dão. Eu sou experiência própria disso. A Padilha me colocou na TV. Eu devo muito a Padilha. Uma vez eu fui dar uma entrevista na Bandeirantes, tem tempo já. Eu entrei, eu tava com uma capa de bruxa, não sei se era Dia das Bruxas, eu não lembro. Gente, eu sei que eu entrei, mas eu não lembro do resto. Ela tomou a frente, ela que deu a entrevista. E na época foram tantas pessoas me escrevendo, faz anos isso. Ela que abriu o meu caminho. Eu devo muito a Maria Padilha. Ó, a Kelly Gonçalves está perguntando, Dona Sete Encruzilhadas. Dona Sete Encruzilhadas também abertura de caminhos, abertura financeira, respostas para trabalho, principalmente mudanças de cargo dentro de empresa. Então ela trabalha muito para esse âmbito. Rosa Caveira. Rosa Caveira é extremamente para proteção, a pombagira extremamente séria, extremamente brava e rígida com seus médios, sabia, né? É prova viva disso. Ah, ela recebe a Rosa Caveira? Ela tem Rosa Caveira e assim, ela é muito séria, as coisas dela é muito assim, é o pé da letra. Se não for o pé da letra,
Ela puxa a orelha mesmo. Aham. Tá. Tem mais uma pergunta, da Maria Navalha, o Rafael tá perguntando. Maria Navalha, foi bom ter falado, porque aí eu falo também de Zé Pilintra. Maria Navalha Adoro trabalha muito para ele. sorte em jogos, trabalha também muito pro lado familiar e principalmente para aquela mulher que está muito para baixo, problemas de saúde também. E aproveitando isso, Zé Pilintra. Zé Pilintra é uma entidade assim maravilhosa, que inclusive eu tenho ele, e assim, ele é a única entidade que pode entrar em qualquer gira. Se ele vir numa gira de baiana, ele pode entrar, se ele vir numa gira de criança, ele pode entrar. Então ele tem um livre-arbítrio muito grande dentro da Umbanda e do Candomblé. Giras, vamos também pros Exus, né? Pra gente fazer o Claro. equilíbrio, né? Aí, feminino e masculino. Uhum. Seu tiriri. Seu tiriri. Seu Tiriri trabalha também, principalmente o do Sete Encruzilhadas, trabalha muito pro lado do financeiro, pro lado familiar. Todos eles têm muita ligação em trabalhar pro lado Aham. financeiro, né? Mas seu Tiriri é bom também, muito bom na proteção. Tá. Meia-noite. Exu Meia-Noite, muito bravo também, muito certeiro nas palavras. É um excelente como psicólogo também, na conversa. Ele consegue mudar a ideia da pessoa, ele consegue... Sabe aquela pessoa que tá querendo fazer besteira na vida, querendo acabar com tudo? Exu Meia-Noite trabalha muito nisso. Ele Olha vira. que legal. Por Ele trabalhar vira. com a lua, ele vira. Aham. Ele vira o pensamento muito rápido. Que Tá. legal, hein? Tranca-ruas, vai ser sempre tranca-ruas ou tranca-ruas das almas? Tem Eu quero vários, dizer, né? sempre tem tranca-ruas de outras coisas ou é sempre das almas? Não, tem tranca-ruas das Sete Encruzilhadas, tem só Ah. tranca-ruas, tem destranca-ruas. Ah, Né? Destranca-ruas. Porque ruas. fala o nome de tranca-ruas, as pessoas já ficam com aquele medo. Não, É. ele tranca as ruas geralmente pra negatividade não entrar na sua casa, na Aham. sua vida. E principalmente os espíritos zombeteiros não entrar nos seus caminhos É e nem na vida. verdade. Então o Exu Legal. Tranca-Ruas ele trabalha muito forte nisso, em trancar Maravilhosos. a negatividade. Uhum. Excelente. Legal. Veludo. Exu Veludo traz grandes proteções também. Ele Morcego. trabalha muito para acobertar coisas não erradas, mas acobertar coisas assim que pode prejudicar muito, principalmente o médium deles. Tá. Mas o Exu Veludo ele é muito bom também pro lado financeiro. Todos eles, gente, todos eles trabalham muito pro lado financeiro e pro equilíbrio. Uhum. Morcego. Exu do ouro. Ah, vamos perguntar do morcego. Vamos. Exu do ouro totalmente voltado pro Adoro lado Exu financeiro. do Tem gente que tem Grana. assentamento dele. E importante falar, Exu do ouro, Exu Belzebu e Exu Lúcifer, eles não incorporam. Tá. Tá? Eles são cultuados, eles são cuidados, mas eles têm uma evolução já muito grande e eles não incorporam. Tá. Tá. Ok. Morcego falamos? Não, né? Não. Exu morcego? Morcego também pro financeiro, mas também para elevar os pensamentos. Tá. Sabe aquela pessoa que não tem muitos sonhos na vida, não tem muitas certezas do que quer no caminho? Exu Uhum. Morcego traz. Que legal. Ó, o pessoal tá perguntando aqui, Exu Sete Montanhas. Sete Montanhas Isso vem eu muito nunca na ouvi linha falar. de Xangô e trabalha muito para casos de justiça. Principalmente casos que tá muito parado na justiça. Ah, entendi. Que legal, né? Interessante. Perguntaram até aqui de outra pombogira. Ah, pombogira cigana, o Marcos tá perguntando. Pombagira cigana. Pombogira então, cigana. tem pombagira cigana e tem cigana normal, que é da linha do Oriente. Nunca se mistura, Tá. tá? Tem os ciganos do Oriente, por exemplo. Eu trabalho com o cigano Pablo. Ele é do Oriente, ele não Ah. trabalha na esquerda de forma alguma. Exatamente. Então, assim, no caso, ele não é um Exu que ele não é um Exu que Nem que vem pra gostam linha de cigana. matança, não, não. É diferente. Não, então ele é um cigano puro, que quando em vida foi cigano. Então, voltando à pergunta, pombagira cigana trabalha muito para casos amorosos e também para o lado financeiro. Como eu falei, todos eles estão muito ligados ao lado financeiro e o lado amoroso. E pombagira cigana trabalha muito para acertos, ela cobra muito de quem apronta com seus médios, principalmente no lado afetivo. Maria do Balaio é pombogira? Maria do Balaio é uma baiana. Baiana, tá. E acontece de, por exemplo, uma baiana também trabalhar como pombogira e vir, por exemplo, na direita como baiana, na esquerda como pombogira? Tem espíritos que vão assim? Pode acontecer, mas aí ela vem como baiana, mas vem com uma força diferente, Ah, tá. tá? Existe sim de baianos e baianas trabalhar na linha da esquerda, mas não chega a virar uma pombogira, mas tem uma linha de trabalho deles que dependendo do site horário. Por exemplo, tem uma gira, tá tocando a gira de baiano. Deu meia-noite, geralmente vira para a esquerda. Entendi. O pessoal fala do João Caveira. João Caveira é Caveira. maravilhoso. Ele cuida da entrada do portão do cemitério. Ele cuida ali para aquelas almas não atingir tanto, já atinge muito, mas não atingir tanto o nosso mundo aqui da gente que é encarnado. Então, João Caveira trabalha muito no portão do cemitério. Ô, Mulu. Exu Omolu trabalha muito voltado para o lado da saúde e trabalha também no desencarne. Então, ele recebe as pessoas após o desencarne.
Gente, hoje a gente vai conhecer Tatá Caveira. todos os tipos, gente. Tatá porque a Caveira é galera mais não para. velho. Ele é o mais velho e ele é dono de falange. Aham. Meu amigo também. Aí, meu amigo. Você se dá bem, né, com eles? Muito, muito. Eu Você gosto se dá deles. bem. Ó, o pessoal perguntando, a Kelly, ó. Exu Pantera, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Tive um sonho que ele queria falar comigo. É um Exu muito raro hoje em dia, um Exu muito antigo e ela tem ligação com a avó dela, esse Exu. É? Tá? Tem ligação com a avó dela. Isso que ela falou é interessante, a questão dos sonhos, porque essas entidades podem se comunicar com a gente assim Podem. também, Pode. né? Pode vir no pensamento, pode vir no sonho, pode vir, às vezes, em situações muito inusitadas. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Há Sim. muitos anos atrás, eu passei por lá, né? Umbanda, candomblé, tudo até chegar na bruxaria e me definir como wicano. E aí, quando eu incorporava essas entidades assim de Umbanda, né? Antes do candomblé, eu fui para Umbanda primeiro. Então eu incorporava Exu, Cigano, Preto Velho, Boiadeiro, Herê, Baiano, toda essa galera, né? Alguns, a incorporação era semiconsciente, eu escutava tudo que estava acontecendo. Mas quando vinha o Exu, aí eu apagava. Não Mas escutava apagava de um jeito a incorporação, apagava, que eu não lembrava absolutamente nada. Eu vou te dizer, quando começavam a cantar ali um ponto de Exu, eu a pensar, já me apagava o raciocínio. Eu não conseguia ouvir nada que as pessoas estavam falando e nem me concentrar enquanto não desse passagem. Se eu não incorporasse, eu não tinha tranquilidade. Porque assim, a mente apaga, daí eu sentia os arrepios bem fortes, eu sentia passando por perto, assim, energia, e eu só ficava em paz se incorporasse. E quando incorporava, as pessoas falavam depois para mim o teor da conversa, e a incorporação era tão forte que eu não lembrava do que tinha acontecido. E depois eu parei por uma questão de ter uma afinidade com outra religiosidade e optei por trabalhar com eles assim, telepaticamente, só honrando, venerando, sem incorporação. Mas é incrível, né, a força, né, que eles têm. Muito. E o quanto até os processos de incorporação são diferenciados, não são, de outras entidades? Tem essa coisa de intensidade ao incorporar? Tem porque, como eu falei, Exu, Pombogira são muito ligados a gente. No nosso dia a dia, eles são os que são mais próximos. Então, eles vêm com uma carga, uma força muito intensa. Então, assim, por isso que geralmente quando se entra em terreiro, a gente sempre avisa, olha, primeiro a incorporação com a direita, depois a esquerda, porque são energias muito diferentes. Então, se o médium não tiver uma boa preparação, um bom mental, ele pode se derrubar. Porque Exu, ele cutuca mesmo. Agora é a hora, vamos lá. Ele faz movimento. Exu é movimento, Exu é caminho, Exu é vida. Então, eles querem que o médium trabalhe ali fortemente. Então, se a pessoa está muito assim, um pouco parada, eles vêm com tudo. E vem Então, por mesmo. isso, geralmente, tem que cuidar primeiro da direita, né? O médium que está começando, primeiro a incorporação na direita, depois para a esquerda. Tá. Porque aí ele já está naquele direcionamento, ele já está com o corpo mediúnico preparado para receber energia de Exu e Pombogira. Maria Padilha das Almas. Tem diferença Maria Padilha para Maria Padilha das Almas? Tem. Tem, eu tenho Maria Padilha das Almas, por uma história que, enfim, depois eu venho e conto. Mas Maria Padilha das Almas, ela cuida do cemitério inteiro, é uma verdadeira mãe. E assim, a gente que tem ela carrega a gente praticamente no colo. E ela é muito ciumenta nas coisas, né, Suzy? Ela é muito ciumenta nas coisas. Será que eu tenho ela? Acho que não, a minha é outra. Então, Elas são assim, todas ciumentas. São, mas Maria Padilha das Almas, principalmente, ela é muito. Muito, né? E ela trabalha muito lá da bruxaria também. Elas são bruxas, feiticeiras. Sim. Colondina. Colondina. É uma pombogira que é muito difícil de falar, é bem antiga também, tá? Eu já vi ela como baiana, já vi ela como a baiana colondina, mas tem a pombogira colondina também. São raros os médios que tem ela. Ela é muito antiga e também trabalha muito o lado da feitiçaria, porque em vida foi uma bruxa. Todos viveram, vale a pena dizer isso pra galera. Todos gente, foram é assim, espíritos humanos? Orixá é uma divindade criada, né? Vamos dizer assim, por Deus. Então eles nunca tiveram uma vivência humana. Exu, pombogira, cigano, baiano, crianças tiveram uma vida em terra, mesmo que tenham sido breve como as crianças, e volta como entidade para poder auxiliar. Então, automaticamente, a gente, como médium, a gente evolui e eles também. Então, eles retornam nessa vida para trazer a evolução. O Marcos está fazendo uma pergunta interessante. Acho que muitos dos que estão iniciando têm curiosidades assim desse Sim. tipo. Ó, os Exus e Pombagiras são iguais os de imagem de gesso que a gente vê nas lojas? Não, por exemplo, o Exu Mirim, ele não tem aqueles chifres.
As pessoas às vezes criam uma coisa muito para poder impactar as pessoas. Então, é Exu, então vou pôr chifre para mostrar que ele pode, que ele faz e acontece. Não é bem assim. Né? Eu já vi Exu materializado, muito simples, que você olha para ele e você diz que é uma pessoa normal. É uma pessoa normal. E Eu é um já vi Exu. de calça jeans até, camisa branca. Então assim, as pessoas criam muito, fantasiam muito a coisa na cabeça. E acaba Conversando- bagunçando tudo e as conversando pessoas ficam normal, meio apavoradas. Né? Então tem que ter um pouco de cuidado com essas imagens aí, porque não é exatamente a Não forma é que eles se mesmo. apresentam e a forma que eles são. Agora você tocou no ponto Exu Mirim. Acho que vale, já que estamos falando de Exu e Pombogira, né, a gente falar também quem são os Exus Mirins e Pombogira Menina. Tá. Pombagira Menina trabalha muito para proteção das crianças. O Exu Mirim, ele trabalha também muito voltado para o lado da saúde e proteção. Proteção principalmente assim, que eu falo, residencial. Eles cuidam muito da entrada. Eu, por exemplo, na entrada da minha casa eu tenho o Exu Mirim. Então ele cuida muito da proteção da entrada da casa. Evitar assalto, evitar perigo, evitar para o próprio médium em si não ter problemas com arma de fogo, com arma branca. Então ele blinda a pessoa de uma certa forma. Então o Exu Mirim traz isso. Que legal. Quebra magias também. Muito legal. Então vale a pena aí, né? Você, quem tem medo, né, na verdade, quebrar isso, né? Sim. Porque fazendo tudo com respeito, não tem por que ter medo, né? Com Exu respeito. não faz mal, Exu certinho. não traz negatividade, Exu não traz morte, tá? Isso são espíritos que não têm evolução, né? Fala até de um assunto aqui polêmico, amarração, por exemplo. Sim. Exu e Pombogira não faz amarração, Então, isso tem que ficar bem claro, né? tá? Não faz. Porque eu já ouvi cada história de Não. gente que vai por aí. Em nenhuma religiosidade, por exemplo, nem na Quimbanda. Ou Trabalha a depende? energia, né? Trabalha a energia, mas lá no fundo, né, Suzy? A gente enxergando mediunicamente, não é aquela entidade que está fazendo aquele Não é serviço. mesmo, é outra pessoa, é outra coisa. É isso. Exu do Lodo. Fale sobre Esse ele. é bom também. Exu do Lodo, ele levanta a vida da pessoa. Por exemplo, se acontecer um caso de uma pessoa, morador de rua te procurar, que precisa tirar aquele tormento, aquela agonia, tem que trabalhar Exu do Lodo. Tá. Com Tirar certeza isso dali. tira de toda aquela situação, daquele marasmo, daquela vida conturbada. Exu do Lodo faz isso. Tá. Também é um Exu muito sério e não Mas são... também leva pro lodo se quiser, né? Se não andar na linha certo, Você leva. leva pro lodo Mas é um também. Exu assim que trabalha muito a força de cada um, a nossa força interna, a nossa força interior. Exu do Lodo trabalha isso. É muito raro, não é muito médium que você vê que tem Exu do Lodo, não. Só, meu Exu riscou o ponto. O que isso significa? O Marcos pergunta. Significa que ele quer trabalhar mais intensificamente na sua vida, que ele veio ali para mostrar o ponto de força dele. Ali é um elemento, um desenho, digamos assim, que você tem que guardar com muito fervor, que ali representa a tua ligação com o teu Exu. Então, guardar aquele ponto de força. Se ele riscou o ponto, é porque ele quer vir, não só riscar o ponto, mas fazer muitas outras coisas, principalmente mudar a tua vida. Tá? O que podemos fazer para agradar Exu quando a gente quer chamar ali aquela força para estar perto da gente, nos ajudando, protegendo? Tá. Um alguidar pequeno, pega uma folha de mamona. Por que a folha de mamona? Ali evita das negatividades vir se alimentar no lugar do Exu. Coloca a folha, pega farinha de mandioca, mistura com dendê com as suas mãos, com bastante fé, mentalizando os seus pensamentos. Pega um papel sem linha, sem pauta, escreve a lápis, nome completo, data de nascimento, todos os seus pedidos, inclusive agradecimentos, porque o Exu fica muito grato quando a gente agradece. Então, coloca aquilo dentro do alguidar, junto com a farinha. Exu sempre trabalha com um número ímpar, tá? Então, 7, ou 14, ou 21, ou 1. Coloca de pimenta, né? Sempre aquela parte fininha da pimenta para dentro. Coloca ali a quantidade, 7, 14 ou 21 pimentas. Pode colocar um bife, esse bife cru, geralmente. E aí você coloca um marafo, ou coloca um bom whisky e leva até a encruzilhada, mas lógico, Um isso... charuto, um cigarro. Um charuto, geralmente charuto eles gostam muito, mas lógico, com uma boa orientação, né? Com bastante firmeza no pensamento. Tem que ter. E você entrega para Exu ou faz no quintal do lado de fora de casa e depois você entrega para o Exu na encruzilhada. Eu não aconselho quem não tem preparo, quem não tem vivência na espiritualidade de entregar ali na própria encruzilhada, acender as velas. Não. Faz na sua casa do lado de fora, depois entrega na encruzilhada. Você também pode fazer uma farofinha ali com o dendê, né? Sim. Jogar na porta do seu negócio ou não?
Nesse caso pode fazer sim, pode. Na segunda-feira? Pode fazer sim. De repente, quem tá precisando... Eu aconselho geralmente pegar então a farinha, colocar dentro da folha de mamona e deixar na porta de entrada do lado esquerdo. Tá. Né? E quem tem seu comércio, o Exu trabalha muito com arruda. Porque aí coloca você arruda, chama eles da rua. Coloca Vem comer arruda, ali. quem tem comércio coloca um pé de arruda do lado esquerdo e um comigo ninguém pode. Que ali nenhuma negatividade entra, pode Dá ter uma certeza. limpada, né? Muito bom. Sim. Aí, assim, a pessoa, ela oferta para algum desses Exus específicos que nós falamos ou oferece para Exu de um modo geral? Oferece para Exu dentro do que você acredita, do que você conhece, que você Também. gosta. Pode ser seu Zé Pilintra, Exu Tiriri. Tá. Ou o próprio que você tenha, se você tiver o conhecimento, é saber o nome dele. Sim. Ok. Para cultuar Pombogira, né? A gente falou Exu, né? Você deu essa dica. E se for para agradar a Pombogira, o que Pombogira, podemos você fazer? bem direto e simples. Uma rosa vermelha, uma maçã bem bonita. Uhum. Coloca seu nome, pensamento positivo. Perfuma bastante essa rosa ou essa maçã. Coloca bastante mel e entrega na encruzilhada com cigarro ou com colar, que Pombogira gosta muito de colares, brincos, adornos. E entrega para Pombogira fazendo seus pedidos com uma champanhe vermelha. Abre essa champanhe, derrama um pouquinho no chão, bate 7 vezes no chão devagar, gente. 7 vezes no quebrar a chão. garrafa. Estoura. 7 vezes no chão e oferta para Pombogira. Pode pegar essa rosa e colocar dentro da champanhe e entregar na encruzilhada também. Fica bonito. É super bem aceito. O povo faz ainda banho de champanhe, É claro. ofertado para Faz. Pombogira, né? Para ajudar. Faz sim. É bom até, né? Você Sim. fazer esse pro amor, botar... Reativa o lado sexual, mas num bom sentido, não do lado sexo. Não, mas o lado sexual, assim, da atração, de Sensualidade. onde você chegar, você ser visto ou vista, as pessoas se derem bem com você, chegar pra conversar, puxar assunto. Não só no lado da sexualidade, mas da atração em si. De você ser uma pessoa que chama atenção. Legal. Para Pombogira eu gostava de fazer aquele padê com fruta cristalizada. Já viram isso? Que é a farinha se Sim. mistura com fruta e mel, né? Sim. Tem gente que joga aquele negocinho da cereja também, Sim, né? sim. Uma delícia, O caldinho. eu A gente querendo comer a comida da Você tá Pombogira. falando, dá vontade de comer. Ele falou em mel com maçã, eu já fiquei imaginando aqui. A Pombogira já querendo comer. Eu dou pra senhora depois uma maçãzinha. Perfumes também, o povo costuma consagrar para Exus ou Pombogiras e utilizar ali para contar com aquela energia da entidade? Sim, os mais clássicos que a gente conhece é seu Zé Pilintra, né? Perfume para atração do homem que está buscando a mulher. E Maria Padilha, da mulher que está buscando o homem, ou do homem que está buscando o homem, e assim vai. Tá. Juliana está dizendo, um Exu se apresentou em sonho para mim, com uma risada alta e debochada. Depois disso, abriu meu caminho, só bênçãos. Como agradeço a ele. Que Fazendo essas bonitinho, coisas né? que você ensinou, né? Inclusive. Ou você sente alguma coisa especial para ela? Sim, esse Exu acompanha ela já tem mais de 12 anos, é o Exu das 7 liras, é um Exu muito raro também. E ela pode agradar ele com uísque, tá? Ele me mostra assim da seguinte forma: um uísque de boa qualidade, abre esse uísque, pega o charuto, tenta acender se você conseguir, acende o charuto, 7 vezes, puxa aquele ar, solta, coloca em cima do uísque e oferta para ele no portão do cemitério. Cor de vela, vermelho e preto? Bicolor vermelho e preto. Tanto Tá, para Exu eles- quanto Pombogira. Sim, eles aceitam, mas Exu geralmente gosta. Por exemplo, o Exu do cemitério, o João Caveira, digamos assim. Ah, tenho que Preta. acender uma vela. Tenho que acender uma vela pro João Caveira. Preta. Tenho que acender uma vela pra Pombogira. Eles não ligam muito pras cores, mas geralmente é bicolor vermelho e preto, ou até branca mesmo, eles aceitam super tranquilamente. Quando não tem a outra, né? Exatamente. Cláudia Strapson faz parte do canal, né? Membro. Tá perguntando: olá, queridos, hoje tá fantástico como sempre. Aproveitando o tema, é possível saber se tem algum Exu ou Pombogira que me acompanha? Gratidão. Fala o nome dela de novo. Cláudia Strapson. Strapasson. Concentra aí, Cláudia. Pombagira Maria Quitéria e Exu Marabu. Esses dois acompanham ela com grande força e já trouxe até livramentos na vida dela. Legal. Ó, Cláudia, então dado aí para você a dica. Como que você faz, por exemplo, se a pessoa está querendo saber qual que é a entidade dela, é um jogo através de um oráculo ou é da sua Sim. mediunidade como foi agora? Às vezes vem da mediunidade,
E às vezes eu Meio do consigo jogo. ver através dos búzios de Exu. E já deixando claro, não tem ligação nenhuma com candomblé nem com orixás. Quem me responde é Exu e Pombogira no jogo de Exu. Uhum. A gente falou de Exu capa preta? Não, Não. tem Exu capa né? preta. O pessoal tá falando Ele aqui. cobre muito referente a perigos também. E ele Uhum. traz grandes proteções aos médiuns. Ele vem geralmente na linha de Xangô também. Tá, que legal. As pessoas têm mania, às vezes, né? Quem conhece os pontos, de cantar os pontos. Às vezes, dentro de casa, eu já vi um monte de gente fazendo isso. Tá ok fazer? Não tem Tranquilo? problema, pode cantar, desde que depende muito da vibração do médium, né? Então tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que vai longe. Aqui eu vou cantar do Tiriri. Você vai cantar Quando eu hoje? quiser perturbá-lo, eu vou chamar Tiriri aqui. Tá vendo, gente? Olha o que que eu eu já faço. sei que ele vai ficar assim, ó. Olha o que eu passo. Tudo bem, seu Tiriri, foi uma brincadeirinha, mas eu vou chamar mesmo, não é? Engraçado que ele é baixinho e ele lembra muito Não o é? Edu em Não si. lembra o Edu? Sim. Então vamos mudar de assunto, bom, gente. Daqui a pouquinho tem os atendimentos. Ó, o Rafael Teixeira, que é membro do nosso canal. Rafael que vive fora, no Canadá. Aquele do Canadá? Do Ele tá Canadá. no Brasil ou tá no Canadá? Tá no Canadá. Ele pergunta: qual Exu e Pombagira me acompanha? Abraços de O Vancouver. Rafael? Isso. Qual Exu e qual Pombogira? Aliás, o Rafa gosta, viu? Dos Eu Exus, vejo um Exu bem Pombogiras, alto do Rafa lado gosta. dele, mas eu não sei o nome, não. Será que é seu tranca? Vou perguntar pra ele. Grandão, assim. Ele traz seu tranca-ruas e a pombagira menina da praia. Pombagira menina da praia e Exu tranca-ruas. Pombogira, menina da praia. É. Tem alguns deles, né, da praia, né, que usam o da praia, são Sim. entidades ligadas ao mar, a orixás Sim, ou que d'água. teve histórias em vidas passadas, ou teve o desencarne lá. Eles têm muita ligação com isso. Tá. Interessante. Jussara, que é membro do nosso canal, beijo Ju, pergunta: boa noite, queridos, qual entidade que me acompanha? É a Jussara Correia, do dia 13 de setembro de 57. Muita luz, gratidão, Salvador, Bahia. A Jussara não é de hoje, da outra vez que eu Ela vim. veio, não veio? Ela perguntou. Ela perguntou e é nítido que ela carrega a cabocla Jurema. Cabocla É Jurema aquela da traz uma Bahia, força pra Salvador? ela. Isso, irmã Ela da tem uma Mônica. preta velha também. Tá Também. vendo? Uma mulher bem velha Sim. aqui do lado dela. Traz a força de preta velha, tem que cuidar muito dessa preta velha. Oferta café de manhã, prepara o café, o primeiro café é pra preta velha. Deixa numa xicrinha lá já separado pra ela, porque mexe muito com o teu lado de saúde e o teu mental. Então, pra não ter esquecimentos, problemas de esquecimentos, cuida desse lado de preto velho. Mas carrega muito forte aí a força da cabocla Jurema. Que legal. Que legal, hein? A produção vai me matar hoje que eu comecei a ler as perguntas antes do tempo, né? Que normalmente É, eles que jogam na tela. Mas aí, produção, depois vocês colocam as que eu não tiver falado. Vai aí controlando, teste de atenção e depois vocês jogam. Porque tem uma aqui muito interessante também, é da Sunflowers, a Ana. Ela diz: tem uma pombagira cigana. Não sei se sou médium de incorporação, mas já senti a irradiação e vi ela na minha mente. O que isso pode significar? Beijos. Ela trabalha muito o lado da magia, né? E assim, você tem que cultuar porque com você, especificadamente com você, ela trabalha muito com os oráculos. Então vai pras runas, pras cartas, porque vai ser muito bom pra você. A Jussara dizendo que o nome dela ia ser Jurema. A Jussara falou. Aí, Exato. tá explicado. Olha Yes. só. Você incorpora as suas entidades? Sim, hoje em dia não mais com tanta frequência, Uhum. mas às vezes eles vêm sim. Principalmente quando eu faço, por exemplo, ontem eu fiz trabalho de limpeza espiritual, vem ser Marabu, pra dar aquele grande finale. Aí são entidades da Umbanda que você incorpora? Eu trabalho um pouco na Umbanda e um pouco na Quimbanda também. Então, por exemplo, Maria Padilha, Quimbanda. Tá. Tem o seu Tranca-Ruas, Quimbanda. Seu Marabô, Umbanda. Vamos explicar para as pessoas como funciona a diferença dessas Vamos. duas religiões? Se quiser, pode falar do Candomblé também, a gente já Olha, explica nós as gostamos três, de né? tudo aqui. Bom que a galera aprende. Por exemplo, essa diferença da Quimbanda para Umbanda para mim foi uma coisa que é muito novo para mim, mas é porque a entidade vem já, por exemplo, a Maria Padilha já carrega uma história muito antiga, muito relacionada à minha mãe, então ela se alimentava do sacrifício. Então realmente eu tive que ir para Quimbanda, que é onde ela mais se identificou.
Então, para ela, já trabalha com a parte da emulação, que chamam do sacrifício. Seu Marabô já não é adepto a isso, nem seu Zé. Então, é Umbanda. Então, tem essa diferença, porque para mim, na minha espiritualidade, é um equilíbrio. Para mim, é um equilíbrio. Certo. Então, eu preciso manter esses dois polos, que é Umbanda e Quimbanda. E Quimbanda. Candomblé você não... Já passei por essa parte, mas não houve ficou para um outro momento. a identificação. Porque tem muito disso, né? Sim. Todas as religiões são lindas. Eu, como disse para vocês, no começo passei pela Umbanda, passei pelo Candomblé, não fui feito no Candomblé, né? Só aquele banho de abô terrível, mas muito bom. Bom na eficácia, Você terrível. chegou a deitar? Eu deitei lá pro Não, santo. não deitei não. Mas só. Só tomei o banho de abô, ficava aqueles vermezinhos assim escorrendo no corpo. Fedido aquele né? troço, né? Fedido, mas poderoso. Muito Poderosíssimo. Poderosíssimo. Ali É. ele limpa todo tipo de negatividade, Limpa se tem mesmo. encosto, tira. É, e sem contar que mesmo o banho de Maravilhoso. abô tem as diferenças de casa Tem, para casa, não é tem, toda tem. casa que é Tem. assim como esse Não. que eu tomei, né? É. Então, Mas vale você deitou falar. pro santo, não? Não. Não deitei, não tomei obi, não tomei buri. Foi só, na verdade, o início, né, ali, Sim. que a gente começou a conhecer. Tomei um banho de abô, tirei um ebó, mas não antes disso, acho que a espiritualidade queria que eu fosse por outra via, É que as isso coisas mesmo. aconteceram para Eu outro também não lado. segui. É. Mas Candomblé. fica até pro pessoal de casa. Pra gente se encontrar no espiritual, a gente Precisa precisa conhecer passar de tudo por um tudo. pouco. Passar por tudo, eu acho tão Precisa- importante isso. E assim, uma coisa que eu friso muito nas minhas consultas, eu não obrigo ninguém a ir pro Candomblé, a ir pra Umbanda, não. É aonde a pessoa se sente bem. Se tiver que ir pra Igreja Católica, vamos lá. Ótimo. É assim mesmo. Então, assim, onde a pessoa se identifica, onde alimenta o espírito dela e traz a força. Porque hoje em dia as pessoas estão precisando muito de força espiritual. Estão. As pessoas estão muito fragilizadas Tem emocionalmente, muito espiritualmente. desequilíbrio hoje. Muito, muito. Principalmente depois da pandemia. Nossa. As pessoas estão perdendo muito um pouco a noção das coisas. Estão. Eu acho que é só importante a gente também tomar muito cuidado, né? O pessoal quer seguir a igreja, ok, quer seguir um centro de Umbanda, ok, mas assim, tomar cuidado para não ser dono da verdade e criticar os outros caminhos, Ninguém né? Exatamente. Porque, gente, daí tem aqueles que vão falar, ai, mas eu não aceito que tenha corte de animal, mas respeita o outro, É não aceite verdade. na sua vida, mas respeite o outro, né? A forma da pessoa de pensar. Eu, Edu, também não sou adepto, tá? Até por isso, um dos motivos pelo qual eu não fiquei por no isso que eu não Candomblé. segui. Sim. Exato, mas a gente entende também que faz parte da religiosidade da pessoa, toda religião merece respeito, Sim. né? E desde que também se façam com um mínimo de cuidado para o Sim. animal não sofrer, aquilo Sim. vira Ai, eu alimento não posso. depois, né, também. Por exemplo, no Vamos meu caso, frisar não é uma isso. coisa pra vida inteira, é uma vez ou outra, porque ali fortifica a minha espiritualidade Sim. e traz, inclusive, proteção. Então, é uma coisa que às vezes acontece de precisar, mas não é uma coisa, toda semana, Energia todo vital. mês, todo ano, não. Traz energia, É isso. energia vital. Exatamente. E a gente- Às vezes é necessário o sangue. Até devido por causa do cigano, eu não posso trabalhar muito nessa área. Então, E a gente tem que respeitar as diferenças, galera. Esse negócio de, ser dono da verdade, só esse caminho. Não. Ou assim, quem trabalha com Exu e Pombogira não tem evolução, porque eles não são evoluídos. Claro porque se eles que estão eles são. presos à terra, é cabeça do povo, né? Se estão presos à terra ainda, é porque tem vício, né? Porque ainda precisam Não daquele é bem cigarro, assim. daquela bebida. E aí a gente fala, mas gente, quem disse que é assim que funciona, né? Quem vamos disse que aproveitar isso? deixa. precisam? Vamos Vamos aproveitar explicar? deixa e já falar. O cigarro e a bebida é justamente para transmutar ali durante a consulta toda a negatividade que está no consulente. Então é através da bebida que Exu vai manipulando ali a energia da pessoa. E é como eu falo, se for para ir no atendimento, seja de carta, seja de búzios, seja quantidade, e você não sai melhor do que você entrou, Então não vai. não vai. Então, por isso que eu falo para as pessoas, analisa bem onde vocês estão entrando, analisa bem as pessoas que você está entregando a tua espiritualidade, seja para um atendimento que seja. Porque hoje em dia as pessoas, todo mundo é sensitivo, todo mundo... Então, não é tá bem cheio. assim. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado para quem vocês entregam a É espiritualidade verdade. de vocês. É uma coisa muito pessoal, muito única. E que se perder, pronto, perdeu.